Olá pessoal, bem-vindos para o nosso novo quadro, onde analisaremos um filme. Então nós três aqui assistimos o mesmo filme. Sim. A gente vai bater um papinho sobre ele e comentar algumas coisas que a gente achou interessantes, algumas coisas técnicas também. Então se você gosta de animação, gosta de filme, de parte cinematográfica, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, pessoal, no filme de hoje será A Caminho da Lua, filme que está na Netflix. Filme da Netflix. É, da Netflix. E galera, esse aqui é um quadro novo, né, como a Jill tava começando aqui, então deem feedbacks pra gente, que é uma coisa que a gente tá bem empolgado pra fazer, então se ficou legal, se vocês tiverem sugestões de outros filmes pra gente fazer, mandem, porque a gente vai ficar muito feliz de poder assistir. A gente já tá fazendo umas listas, a gente quer saber quais filmes vocês querem que a gente analise, porque tem muito filme animado por aí, talvez tenha uma coisa que a gente não conheça, que a gente pode gostar muito, então por favor. Sim, a gente quer trazer também uns filmes mais diferentes, uns filmes que as pessoas, até pra vocês conhecerem, filmes nacionais, filmes franceses, né? A gente vai pensando aí numa listinha, mas também coloca aqui nos comentários o que vocês querem. Ah, não, eu quero muito que você fale de Nemo. A gente fala de Nemo, não tem problema. É isso daí. E a ideia é que cada um complemente com a tua própria área de conhecimento, né? Então a Jill é uma ilustradora, tem muito conhecimento de animação, a Rosa também é ilustradora, eu sou cineasta, então cada um vai comentar um pouquinho ali do seu ponto. E a gente também vai falar da parte empírica, né? Que é daquilo do que você sentiu, como é que você entendeu o filme, e aí vamos ver no que dá, né? Vai ser um feedback bem coração aberto, cada um vai falar o que sentiu, o que achou do filme. O legal é vocês assistirem o filme antes de verem esse vídeo. Sim. A gente vai dar só uma introdução rapidinha, só pra quem nunca ouviu falar, porque é um filme novo que saiu aí. Se você tem a Netflix, é de graça pra você assistir, então é só ir lá. É de graça. Tipo, eu pago a Netflix. Mas você já tem Netflix, tá lá, sabe? Tá lá, você já tá na Netflix, tá lá. Se você não tem, eu acho que você consegue piratear em algum canto. Mas é isso, e aí esse primeiro momento a gente vai fazer uma breve introdução, só pra poder instigar vocês a assistirem o filme. Quando a gente começar a comentar os spoilers, né, porque esse quadro aqui vão ter muitos spoilers, eu vou colocar uma tarja, tá? Então vai ter uma barra vermelha, então se você estiver passando pela timeline e tiver uma barra vermelha, porque vai ter spoiler. E por quê? Qual é a nossa intenção? A gente pegar algumas cenas importantes do filme e ver como que o diretor de fotografia pensou nessa cena pra gente aprender com o filme. A ideia desse quadro é a gente aprender, analisar e mostrar pra vocês os pontos que vocês têm que estar prestando atenção na hora de estar assistindo um filme. Cor, enquadramento, todo esse tipo de coisa, até animação. Isso, composição, então... edição. Vai ser um quadrinho que a gente tá bem animado de fazer, mas como a gente falou, a gente vai dar só uma introdução. Veja o filme, volta e bate papo com a gente. Então, pessoal, como a gente falou, o filme de hoje é A Caminho da Lua, diretor Glen Keane, que é um mestre da animação, que eu amo. Eu também. Então, se você não conhece esse carinha, esse velhinho, esse vovô, que incrível. É incrível. Então, procura sobre ele, que vocês vão ver que grande parte das princesas da Disney, Pequena Sereia, Bela da Bela e Fera, Jasmine do Aladdin, todas têm um toque Glen Keane aí, então dá uma olhadinha no trabalho dele. Também. Se você gosta de, desenhar pra animação, desenho 2D, esse cara, ele é um mestre. É um mestre. Ele é absurdo, ele dá medo. Estudem ele, Glen Keane, ok? Só isso que eu quero dizer. Então, A Caminho da Lua é a história da Fei Fei, que é uma menina chinesa, que ela vai passar por um momento turbuloso, né, com a família. Isso daí ela é engraçado que a gente tem muitos pontos da jornada do herói, né? Quem estuda roteiro sabe de cor e salteado o que é isso. Mais ou menos a gente a jornada do herói, basicamente, para quem não conhece, né, de uma forma bem enxuta, bem resumida, é um herói, né, um jovem com uma vida simples e comum, que tá ali na sua vilinha, no seu mundinho, e aí acontece um incidente excitante, muda tudo aquilo ali, geralmente uma catástrofe. Aventura. Isso, um chamado aventura. De primeiro momento ele tende a recusar, depois ele acaba aceitando e aí ele tem todos os desafios, ele encontra um mentor, às vezes sim, às vezes não, tem pessoas pra ajudar, enfim. O clímax todo, vilão, blá, até o final feliz, e ele volta à vida normal dele. Exatamente. E se vocês pegarem a maioria dos filmes, eles se encaixam na jornada do herói. Harry então, Potter, Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes. Então, assim, tudo tá dentro aí da jornada do herói. E, inclusive, esse filme tem alguns pontos que a gente até vai pontuar mais pra frente, que são spoilers por enquanto, que mudaram um pouquinho a jornada, mas ele tá bem enquadrado dentro dessa estrutura. E a história da Fei Fei, que vai acontecer um problema na família dela.
E ela vai ter esse chamado aventura, onde ela vai fazer uma viagem pra Lua. Então, a ideia dela é ir pra Lua. E aí tem todos os ensinamentos que ela vai pegando, né? É uma história muito bonitinha. Tem uma A gracinha. animação, olha, tá linda, 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 linda. O 3D. Tem animação 3D e 2D no filme, que é muito gostoso de ver. O estilo tá bem legal, tá bem bonitinho. É uma coisa que eu não tinha visto ainda, que eles estavam tentando trazer essa coisa bem, tipo, rural chinesa. Não é nem tradicional, nem moderna. Normal, assim, rural. E é bem bonito de ver. E não é uma coisa assim que eles queriam passar da China em si, sabe? É a família. Era mais a história realmente daquela família chinesa. Sim. Pegando um pouco da lenda, né, da deusa da lua, aonde a menina tem essa fascinação por essa lenda, né, por esse folclore aí deles, e ela quer ir pra lua. Basicamente é isso. E ela tem uma companheirinha, que é uma gracinha que eu tinha vontade de apertar toda vez que o coelhinho aparecia na tela. Que é a Pulinho. Que é a Pulinho. Isso Que ela... daí. Gente, só coloca aí, Lucas, a imagem da Pulinho. E é legal porque o tema do filme é livre, né? Ele é direcionado pro público infantil. Sim. Só que vocês vão perceber que o público adulto acaba aproveitando muito mais do que o filme quer passar. Porque na maioria dos filmes infantis, a mensagem ela é pensada também pros adultos, né? Com certeza. Porque quem assiste o filme com a criança? O adulto. O adulto tá sempre ali do lado. Exato. Então eles têm que fazer o roteiro ser também palpável pro público adulto. E eu acho até que tem ensinamentos no filme bem mais pro público adulto. Sim, né? com certeza. Fala-se muito de desapego, como você enfrentar esses problemas, né? Que a vida é a vida, de vida e perda. morte, né? De perda. Eu ouvi uma vez falar que, tipo, bons filmes infantis, eles levam mensagens que te seguem até a vida adulta. São filmes que você pode ver a qualquer ponto da sua vida e você vai ter um ensinamento novo. Então, tipo, Exatamente. eu acho que esse filme, ele se encaixa nisso. Ele tem ensinamentos bem legais. Mas é isso, então. Esse foi o nosso momento aqui sem spoilers, tá bom? A partir de agora, então, ó, fica ligado, tá? A partir de agora, a gente vai começar a mostrar imagens do filme Pois e é. comentar um pouquinho dela, beleza? Então, aqui já tem spoiler, beleza? Vai lá assistir, pausa Assiste o vídeo. Netflix, gente. Netflix. Ela não tá Acabei pagando a Ou gente, mas... piratear, mas é- eu não te falo isso. Então começamos, né, a história da Fei Fei com a família dela, com o pai e com a mãe. E é uma família super unida, uma família super Amorosa. amorosa, Carinhosa, e que gosta muito das tradições. A gente vê esse negócio da tradição do bolinho da lua, né? isso. Exato. Então tem muito desse negócio de passar da mãe e do pai pra filha. Isso é muito gostoso. Eu me identifiquei muito com isso. Eu achei muito legal também, Sim. porque é exatamente isso, né? Você passar pra próxima geração aquilo que você recebeu. Esse negócio da geração, de passar de geração em geração, Sim. é uma coisa que a gente deveria se importar um pouquinho mais, porque a gente tem coisa no Brasil, ou até eu já ouvi falar que na China tem um jeito de você fazer massa, é um macarrão lá deles, Sim. que tá se perdendo. Eu não sei exatamente qual é o tipo de massa, mas eu sei que agora tem pouquíssimas pessoas que sabem fazer a dobra Isso lá, não perde. sei o quê. Isso é tão importante, sabe? É uma cultura que vai acabar se perdendo por causa Sim. da globalização. E eu acho que a gente tinha que ter essa força, essa raiz. Como a gente tem, por exemplo, com festa junina aqui no Brasil, Sim. o carnaval também e tal. E eu acho que traz muito isso no filme, sabe? Esse negócio da tradição. Outra coisa, outro elemento que a gente vê muito durante o filme é o coelho, né? Sim, A gente isso. vê desde os bonequinhos aqui, com lâmpadazinhas, não sei o que, Sim. até personagens mesmo. Tem o petzinho lá dela, a Pulinho. E tem o coelho Jade na lua. Exato. Então a gente vê o coelho, a gente tem um outro animal que é a garça, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Sim. Mas a princípio está tudo bem. Como a gente estava falando da jornada do herói, é a apresentação da vida comum dela. Geografia, onde é que ela está Sim. sendo situada, quem são os personagens. E aí, depois de um tempo, ela instiga a problemática, né? Sim. E é interessante que a direção de fotografia faz questão de antecipando alguns elementos que vão ser mostrados no futuro, né? Então aqui tem uma imagem da vida comum, né? Ela com a mãe, com o Sim. pai, e a mãe vai começar a contar uma história, né? E é a história da deusa da lua. Exatamente. Essa é a primeira cena do filme, praticamente, né? Vocês podem perceber que o esquema cromático aí é bem padrão de cinema mesmo, Sim, né? E uma coisa também é que, tipo, a Fei Fei, ela fala essa história de novo. É uma história que ela já falou e ela gosta de ouvir de novo. É coisa de E de criança novo. pequena, que sempre tem aquela história que ela quer ouvir 50 milhões de vezes. Exato. Nossa, Só pra Exatamente. deixar na nossa cabeça que a Fei Fei, ela ama Ama. essa história. Então ela conta, né, essa lenda da deusa da lua. E aí eu acho muito legal essa quebra
do 3D pro 2D, justamente pra mostrar uma nova história. A gente tá sendo introduzido a uma nova história que não tem nada a ver com essa família. E a gente tem animação maravilhosa, super fluida, 2D, Glenkin te amo, Coisa sabe? linda. É perfeito. E ele também pegou muita influência daqueles painéis chineses antigos, Sim. que é lindo. Você vê as cores também, as cores mais pastéis, aquela coisa assim Um do estilo meio passado. aquarelável. Isso. E aí, vida normal novamente. Vai pro restaurante deles, tá toda aquela musiquinha da tradição de fazer os bolinhos da lua. E Isso. de estar em família, de estar em união. Isso aqui eu já consigo comentar um pouquinho mais, porque aqui a gente já tem uma transição e a gente percebe o ambiente sendo construído na música. Sim. Então a gente já tem uma música mais industrial, é uma coisa muito rítmica. Todos os movimentos eles são no mesmo time ali da música e todos cantando juntos, é uma coisa bem trabalhadores, né? Sim, E aí essa imagem que a gente está mostrando agora para vocês é um plano lindo, tá? Isso aqui é um Maravilhoso esse plano, gente. exatamente, isso aqui é um zenital que eles pegaram, um zenital giratório inclusive. Explica o que é um zenital. Pra você que não sabe o que é um zenital, o zenital é esse plano que ele é gravado a 90 graus, tá? É uma câmera aqui de cima mesmo, que pega de cima pra baixo. Seria tipo uma câmera de planta. Exatamente. E é interessante porque aqui a gente já vê um pouquinho de como é que é a organização, né? Então aqui a gente tem os pais dela e a Fei-Fei. Aqui, nesse momento, a Fei-Fei tá tendo seu primeiro dia como assistente na cozinha. Sim. E ela fica super ansiosa. Então a gente consegue ver esse fortalecimento de que a cultura é importante, que as pessoas Sim. anseiam Exato. isso. E só pra falar no nível de detalhe, tipo a farinha na mesa, todas as coisas, todos os... Gente, as rachaduras no azulejo, sabe? A geladeira também meio manchada. Gente, Sim. eu vivi em restaurante, eu fui criada em restaurante, então eu me identifiquei demais com isso. Isso aqui era normal, sabe? E eu ficava pentelhando também no meio das coisas, Legal. sabe? Então, foi uma coisa que eu consegui me identificar muito, eu achei essa parte muito, muito fofa. E a música induzindo a isso. Abre a massa, mas com amor, aquele negócio, né? Bem sazon. Exato. Sabe? É uma muito propaganda de margarina. Então, mas é bonitinho ver como a Fei-Fei ela é criada nesse ambiente. Sim. E como isso é importante pra ela, sabe? Depois, nós temos uma quebra, que é a nossa primeira chamada, né? Vamos Isso. dizer assim. Sim. É o problema aparecendo. Que a mãe da Fei-Fei começa a passar mal. E o que eu gosto muito desse plano é que ela tá justamente no centro aqui da tela. E ela tá enquadrada na porta. Ela e a Fei-Fei. O marido, o pai, ele já tá saindo da porta um pouquinho. E isso aqui mostra um problema, né? Mostra que elas já estão sendo prensadas, já estão desconfortáveis com... E a porta também é a parte mais escura que tem ali. Sim, o maior contraste, tudo. Então, muito bem feita essa cena. Eu achei ela muito bem colocada, muito bem de composição. Exato, e aí para complementar também, aqui a gente já começa a perceber a mudança do círculo cromático. Então, na cena anterior a gente tinha um ambiente super quente, né, com tons de amarelo meio que pastel, assim, mas ainda assim um pouco mais alaranjados em alguns pontos. Aqui a gente já tem uma luz um pouco mais fria, né? Aqui Ela ainda começa é quente, isso, porque a gente ainda não está entendendo o que está acontecendo. mas ela aqui ainda ela é quente, começa a mudar. começou a mudar. Tem mais sombra, isso é uma Tem coisa mais que eu contraste. vejo. Isso. Exato, tem mais contraste. A outra era mais bem iluminada, tinha mais uma área iluminada de composição também belíssima. Sim. Mas essa aqui a gente tem uma iluminação até... Você vê o rosto da mãe tá bem mais nas sombras do que na luz. Então a gente vê o problema já acontecendo aqui. Aí aqui a gente já tem a próxima cena, né? E a gente consegue ver bem claro a evolução da doença da mãe. Lá naquele primeiro plano era um começo de um incidente incitante. Não é bem isso, mas a problemática, como as meninas comentaram, começou ali mesmo. E aqui, mais uma vez, as cores estão mudando, né? Esse filme é riquíssimo, ele conta muito bem as histórias com as cores, né? E é o que a gente sempre fala, a história é o mais importante, a mensagem é o mais importante. Todo o resto são artifícios que a gente usa para fortalecer essa mensagem. Exato. Né? Então é a trilha sonora, é a coloração, enquadramento, tudo. Mas a tudo. história, se o roteiro não estiver bem amarradinho, se não estiver bem feitinho, não adianta você ter o melhor software do mundo que não vai funcionar, sabe? Isso. E, tipo, principalmente em animação, que a gente tem, tipo, um controle total de todas as coisas no ambiente, fica bem claro. Então, tipo, no filme live action pode ter coisas que podem ser acidente de iluminação, mas que acabam encaixando. Mas, tipo, numa animação, tudo que você tá vendo em cena, alguém teve que sentar
pensar em colocar ali e ter uma decisão consciente do que tá acontecendo. Exato, Então, animação a gente pode fazer tudo. A gente escolhe as pétalas que estão caindo no chão do negócio, entendeu? então, tipo, tudo que tá em cena tem um motivo pra estar aqui. Isso. Exato, isso é importante ser reforçado, porque tem muita gente que acha que é tudo por acaso, mas não. O conceito de cinematografia, que também entra em animação, afinal de Sim. contas também são filmes, é você pensar em tudo que está acontecendo. Tudo que tá ali porque existe uma intenção atrás daquilo. Então nada é por acaso. O que eu gosto dessa cena, volta o coelho tá sempre com ela. Sempre presente. Sempre presente. A gente tem a mãe, ela não tá centralizada, ela tá um pouquinho mais à direita, né? A gente tem essas flores em primeiro plano aqui. Isso. E a mãe tá bem na divisão de luz e sombra. A Fei-Fei, ela tá na sombra. Então, às vezes, por ela ser muito pequena, a interpretação que a gente teve, que eu tive aqui, é que ela tá sendo ingênua, né? Ela não sabe, é inocente mesmo do que tá acontecendo. A mãe já tá olhando pra luz. Então, a mãe sabe o que ela vai passar. A Fei-Fei não. A Fei-Fei tá, tipo... Mas mesmo assim, na luz tem as flores, porque a mãe ainda tá Isso. tentando ver a beleza Da da vida. vida. Ela não tá, tipo, deixando a doença deixar ela ficar amarga. Exatamente. Que é um conceito que a gente teve aí, né? Que é você ser iluminado, né? Exato. E é interessante, essa cena, ela é muito bonitinha, porque a Fei-Fei tá nesse ímpeto de garota ansiosa, e aqui, olha só que interessante o trabalho do roteirista. Aqui ele já começa a antecipar alguns conceitos de que a Fei-Fei é muito inteligente, então aqui ela já começa a falar quantos bolinhos você precisa fazer para poder chegar à lua, e ela sempre naquela sagacidade, enquanto a mãe, ela tá ali, ela tá no seu fraquejar, né, ela tem as suas dificuldades, mas ainda assim ela consegue ver a beleza, que é uma flor. Isso. E ela também tá usando o lenço, que é uma coisa que fica voltando na história. Exatamente. Sim, que era o lenço da mãe, né, então tem isso. Mas aqui você vê que a mãe já tá com umas cores também muito desaturadas. Ela tá muito cinza. pálida. Ela tá usando muito cinza. Ela tem a bengala também que ajuda com essa composição. Os lábios dela, se você pegar a colorização do lábio dela, é quase cor da pele. Então, pra mostrar essa fraqueza, quer dizer que o sangue, né, já não tá fluindo tão bem assim. Sim. Então, não tem esse coradinho que a gente tem de uma pessoa saudável. Ela já tá mais pálida. E de novo, o nível de detalhe. Você vê, tipo, toda a sujeirinha no chão, um monte de... Esse filme foi feito com muito carinho. Com muito carinho. A gente vê uma dedicação muito, muito fofa. E é bem legal, uma coisa que eu acho curiosa na animação é que para se construir uma cena dessa seria razoavelmente difícil, porque aqui a gente tem uma profundidade de campo até que razoável, né? Então a gente tem desde da mãe da Fei-Fei até a Fei-Fei, essa é a área toda nítida, e todo o resto, por exemplo, o que está em primeiro campo, né, primeiro plano, que são as flores, está desfocado, e o que está ao fundo também está desfocado. Sim. E aí isso é um trabalho lindíssimo da direção de arte, né, e de fotografia em conjunto, né, que a gente pode chamar de animação também, né, porque é pensar nesses detalhes. E aí, logo em sequência, a gente tem um dos últimos planos que aparece a mãe, que aqui ele já deixa subentendido que já é o estágio final, porque a gente consegue ver a cadeira de rodas ao fundo, a mãe está o tempo todo precisando ali do suporte do pai, da Fei-Fei, e aqui os tons, eles são totalmente frios, né? Se comparar com o começo, assim. Exatamente. Começo feliz, né? Aquela coisa da família. O ambiente é o mesmo, só que as Mudou pessoas... totalmente. Exatamente. Mudou totalmente. Isso com iluminação, é claro que gestual, animação em si tudo, mas pelas cores a gente consegue ver toda a história. Existe uma área, aliás, nos grandes estúdios, e até estúdios pequenos, que chama o Color Script, que seria o roteiro de cores. Exato. Então tem uma pessoa, né, tem uma equipe que ela vai estudar cena a cena e ver quais são as harmonias de cores melhores pra passar uma mensagem. Isso é muito importante, tá? Não que a cor seja essencial, tanto que tem vários filmes maravilhosos em preto e branco aí na história do cinema. Se você tá usando cor, é melhor usar ao seu favor do que contra. Exatamente. Então entender a cor, entender como afetar o seu público através dela é essencial, tanto para um ilustrador quanto para um animador, né, o cineasta. E de novo, na animação você tem um controle total disso. Então você pode exagerar as cores. Você pode ter, tipo, cores muito fortes ou cores muito desaturadas. Você pode fazer o que você quiser, animação. A gente vai ver mais pra frente, o sabe? O mundo é seu. Isso é a parte mais legal, né? Diferente da vida real, que você tem muitas limitações. Sim. Na animação, não. O mundo é seu e você... Faz o que você quiser. Exatamente. Sabe? E aí a gente tem essa quebra. Eu gosto muito desse plano. É um plano totalmente horizontal. De composição, assim. A gente vê essa escala, né? E a gente tem essa torre bem ao centro. Sim. E olha as cores, como elas são todas cinzas quase, né? É super desaturado. A gente tem um verde, um amarelinho ali, uma
marromeno. E muito azul acinzentado, trazendo essa tristeza. A gente não tem grandes contrastes aqui também, onde quando a gente coloca muito contraste numa cena, geralmente é pra ação. São coisas assim de movimento, ou então que tá tendo algum problema que eles têm que resolver. Nesse momento, acabou uma etapa. Acabou a vida da mãe. E uma coisa que eu notei é que, tipo, até esse ponto, as cenas que estavam mostrando eram todas cenas, tipo, da casa entre eles. E nesse momento, que é quando realmente a mãe morre, mostra a cidade toda. Então, tipo, o mundo inteiro perdeu a cor pra ela. Exatamente. Aqui a gente tem o que eu chamaria de grande plano geral, e é exatamente isso, né? O mundo, ele parou de ter vida, né? Que aí a gente tem todos esses tons frios, tem essa neblina que ela é super dramática também, né? E se você for ver assim, as escalas não tem nem nada... É mais do claro, né? Os cinzas, se a gente fosse ver essa imagem totalmente em cinza, né? A gente não tem um preto nem um branco. Ele fica ali naquele cinza clarinho, cinza médio, o plano inteiro. Então trazer justamente essa estagnação, né? E aí temos uma quebra de 4 anos com os dois juntos. A Fei já é mais crescida. Você vê que ela já mudou o cabelo, né? Já tem essa mudança e essa quebra dela, até com o passado, porque a mãe dela gostava muito de pentear o cabelo dela. E aí outra coisa que é interessantíssima, né? Como é que a direção de fotografia e de arte trabalha, né? Aqui a gente vê que os dois estão, né, um apoiando o outro ali, né? A gente tem o detalhe do banquinho, porque a Fei ainda não é tão grande a ponto, né, de conseguir enrolar sozinha. E mas a luz tá indo diretamente neles, é meio que um holofote total, neles. isso aqui é um spotlight total, assim, tem Porque a luz neles. Pra mostrar que, tipo, a luz que tá segurando meio que a Fei é esse restinho de família que ela tem. É o pai dela e ela e... Isso, e essa parte do spotlight, ele é muito pra isso. Então, é pra mostrar o que é importante. E aí, o que não é importante tá nas sombras, né? A gente não vai prestar atenção, por exemplo, se aquele relógio ali pendurado na parede. Tá olhando justamente... no fundo, mas eu prestei porque é lindo. Esse alho, eu achei a coisa mais fofa, sabe? Exato, é detalhezinho. São esses detalhes que fazem diferença, assim. E é muito engraçado, porque quando você tá numa produção de animação, você vai fazer algumas coisas, modelar algumas coisas, texturizar algumas coisas que às vezes nem vai aparecer direito. Mas olha, por exemplo, o forno, como ele é meio desgastado. Teve um trabalho de um artista ali Ou que esses ficou... vidrinhos que tem no fundo, tipo, isso dá uma vida pra essa cozinha. Parece que é uma cozinha de verdade. Olha a caixa de papelão que tá um pouco molhadinha ali na parte de baixo, né? O azulejo. Então são várias coisinhas, assim, que mostram essa composição, que um artista pensou nisso. Teve uma pessoa ali que fez aquilo, sabe, com carinho. Cara, apareceu durante 2 segundos do filme e é isso, sabe? Então... E a gente notou porque a gente estuda isso. A Exato. maioria das pessoas não vai. a pessoa mais leiga passa por isso aqui, beleza, viu o filme, acabou, sabe? Mas eu acho a animação ainda tem todo esse processo do cara, ainda, o 3D, né, e o 2D também, essa parte da textura, de você pensar em cada elementozinho que tá ali. Exato. Não que no live action não tenha, porque tem, tá? Mas é um pouquinho diferente, sabe? É um processo diferente, porque, tipo, no live action, às vezes, se você encontrar uma coisa no estúdio, você pensa assim, em cima da hora, que, isso pode ajudar na cena, dá pra você colocar em cima da hora. Na animação, não. A animação são meses pra fazer. Tipo, esse alho, sem brincadeira, deve ter demorado 1 mês pra fazer isso direitinho. Desde concept art, até modelagem, até texturização, e botar isso em cena. Um monte de coisa que são feitas, que são jogadas fora. Exato, então, tipo, isso é uma coisa que é pensada, e é pensada por muito tempo. Então, tipo, nada disso é por acaso. E isso é uma coisa que é importante, mais uma vez, reforçar, que qual é a diferença entre um profissional e um amador? São justamente os detalhes, né? Então, Exatamente. às vezes, a gente olha alguma coisa, uma obra de arte, e fala, nossa, que legal, né? Sim. Na maioria das vezes, tu não vai saber explicar o porquê que você acha. Aquilo chamou atenção. Mas existe toda uma construção por trás daquilo, né? Sim. Isso é muito também trabalho de observação. Tipo, as pessoas tiveram que... Eu acredito que eles viajaram até a China, eles foram em alguns restaurantes, eles foram em algumas cozinhas Com certeza, certeza. até conversar com alguma família que tivesse essa tradição. Isso. sentir essa ambientalização, sentir a energia do lugar, ver que objetos eles tinham, pra ter um conhecimento disso. E aí, vida que segue, vida que continua. Eu amei esse plano. Nossa, eu nem lembrava dele. Esse plano eu peguei porque eu falei... Quando eu vi o filme, eu falei... Cara, E essa parte do filme é meio que pra quebrar ambientalizar isso, né? a cidade que ela mora, é meio que um establishing shot.
Sim, da sim. cidade mesmo. Sim. Porque antes era só dentro da família, dentro da casa dela, no restaurante. Agora a gente tá realmente conhecendo um pouquinho mais do mundo da Fei Fei. Sim, a gente conhece mais dela, que ela pega a bicicletinha dela, ela vai né, entregando Sim. os bolinhos, tudo, ela vai até no negócio do trem. E ela vai... E ela meio que ensina pros caras como é que o trem funciona. ela tá Outras bem coisas nerdzinha. que vão sendo reforçadas, né? Reforçadas. Essa ideia de que a Fei Fei ela é super inteligente, que ela tem esses ímpetos de tomar atitude, né? De tomar a frente e fazer aquilo que ela tá decidida a fazer. E eu acho que aí a E gente também é legal que, tipo, essa torrezinha tá sempre presente, que é meio que pra mostrar que ela é um ponto importante da Sim. cidade. Isso. E numa parte, depois, ela meio que vira o palco de uma cena Sim, importante. quando ela começa a cantar, né? Eu acho legal que, tipo, na música, ela tá cantando enquanto ela tá tendo a ideia. Então, tipo, quando a ideia tá no ápice, ela tá cantando. E quando ela tá realizando, a música meio que para. Então ela vai meio que, tipo, desiludindo um pouco com a ideia, porque vai erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro. E na hora que ela tem um momento eureka, que quando o professor fala do foguete, ela começa a cantar de novo, porque Isso. volta naquele pique. E aí, antes disso ainda, a gente tem o que a gente chama de incidente excitante. Que é da mãe, a gente completamente esqueceu de mostrar a madrasta. A madrasta é um ponto importante que a Fei Fei não aceita. Exato. Ela tem uma recepção muito ruim, mesmo tendo passando 4 anos desde que a mãe Exatamente. faleceu Sim. e tudo. Pra ela, a família dela era ela e o pai. E como ela tinha já na cabeça que um amor é um amor eterno, Exato. que da mãe contando da lenda da deusa que fica esperando pelo amor dela Para pra sempre. sempre, ela não consegue assimilar que o pai possa ter uma outra pessoa, que o pai possa ser feliz em um outro casamento. Sem esquecer da mãe dela, porque o que ela fica falando toda hora é que o papai esqueceu de você, o pai esqueceu da minha mãe, ele Sim. esqueceu disso, ela tá na situação que é pra fazer ele lembrar da mãe dela. Na Isso. cabeça dela ele esqueceu. E como o filme é rico em detalhes, né? Você consegue ver no gesto dela de quando eles estão ali segurando a O pote. tigela de jujubas, né? Que eu ainda acho que deve ser tipo uma amora. Eu acho Mas que é câmara. deve ser alguma coisinha assim bem cultural que eles na tradução trocaram ali, ou então escolheram fazer desse jeito, mas que você consegue ver isso sendo construído. Você sente a aflição e o não estranhamento fala uma dela. palavra. Sim. Isso é Isso, tudo na expressão dela. exatamente. E a gente é apresentado para 2 personagens, a madrasta e o filho da madrasta, o Gobi. Que é um garoto super hiperativo, 8 anos na veia, entendeu? Aquele menino, moleque não para. super elétrico. E na Campeão. apresentação dele, a gente já tem que ele é um campeão de ping-pong. Exato. Então ele já é, sabe, bom. E aí tem o sapo dele também, que é uma parte importante, né? Do Que filme. eu amei porque eu amo sapos. E aí tem outra coisa que ele também introduz, né? Que ele fala que ele tem um superpoder, que é de atravessar paredes. Sim. Então a gente tem a apresentação desses 2 personagens e a Fei não tá contente com nenhum dos 2. Eu acho que Pelo principalmente com a contrário, tá pistola. mãe. E aí tem uma cena que eles estão em família, né? Da comida da família. E aí a Fei fala assim pra Pulinho: isso aqui é o meu lugar, Pulinho, não sei o quê. Do lado do pai. Do lado do pai. E o pai vira e fala assim: senta aqui. Pra madrasta. E a Fei ela tá com aquela cara de indignada, tipo, é assim. Como assim? Exatamente. Né? E aí a gente tem o chamado aventura, que a Pulinho, ela foge, Sim. né? E aí ela vai pra aquele canto da mãe, aonde Aquele ela... lugar de conforto. Aquele aqui. lugar de conforto que ela não tá feliz, ela não tá se sentindo bem mais com a família, com o pai. Sim. Porque agora tem 2 intrusos na história. E o que eu acho bonito é que vem a garça. A garça aparece. A garça aparece, e a garça a gente entendeu como se fosse a mãe, né, meio que guiando ela pra essa jornada. E a garça, ela voa perto dela e ela vai em direção à lua, e aí que ela tem um Isso. estalo de, se eu não consigo mostrar pro meu pai que o amor é eterno, Eu vou tirar vou a prova, mostrar. né? Pegar uma prova da Tanto deusa que tá lá tipo, na quando ela lua. tava naquele jantar de família, ela tava tensa porque a madrasta tinha aparecido. E outra questão de tensão é que todo mundo começou meio que zoar ela, porque ela ainda acreditava naquela lenda que a mãe Isso. dela tinha contado. sim. E é muito disso que ela se prende à memória da mãe e ela quer acreditar nessa lenda porque é uma das coisas que ela tinha com a mãe dela. E aí, né, ela tem a brilhante ideia de vou construir um foguete. Sou uma menina de 12 anos que vou construir um foguete. Exato, É. vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu vou fazer com fogo de artifício, não... É. Problema zero. Aí a parte realmente fantástica do negócio, Isso. que é super bonitinho, a tomada, né, a sequência. A gente Sim. tem o que a gente chama de montagem, né? Que é essa sequência de ações que vão levar para uma construção maior. Tem uma cena que ficou super famosa no filme que é do Rock, que é aquela sequência que ele tá treinando, né? Subindo as escadas, aí depois a gente vê o final.
Aqui é a mesma coisa, então ela tá ali nos seus cálculos e mostra ela indo várias vezes pra cama. E falhando, e e tentando, e falhando, pra mostrar que não é fácil, que não é uma coisa assim, do nada ela conseguiu, ela é uma prodígio e vai fazer tudo. Não é que ela é uma prodígio porque ela tem 12 anos, mas, mas assim, a gente tem uma certa dificuldade mostrada aí pra falar assim, a criança não é assim tão simples. E tem vários easter eggzinhos aí durante essa montagem que são chuchuzinhos. São lindos, Sim, porque fizeram um estilo bem gracinha dela, desenhando ela com a deusa da lua. Uma animaçãozinha. E aí o plot, ele vira, né? Na verdade ele não vira, mas ele é acentuado quando ela tá na escola. E ela tá lá, tipo, nossa, não consegui. E aí o professor prega o desenho dela na parede. E aí o desenho vira. E aí ela já é direcionada pro trem, que já foi antecipado. Olha que legal o trabalho do roteiro. E ela percebe que ela tem que fazer aquilo. E aí a gente tem uma transição, que pra mim é uma das mais bonitas do filme. Que é quando ela sai cantando, né? De uma maneira bem... Noviça rebelde. Isso, é bem... Total noviça rebelde. Ela bem mágico, assim, né? E é engraçado porque ela tá cantando e os alunos, né? O professor também tá olhando pra ela com uma cara de meu Deus, você tá maluca, né? E aí ela sai, ela passa pela porta da classe, né? Que ela tava na sala de aula e já entra no quarto dela. E aí a gente tem um easter egg que é uma referência ao Georges Méliès, que foi um dos revolucionários do cinema, que um dos filmes que ele fez foi A Viagem à Lua, que aí mostra um foguete pregando no olho da lua, né? E o desenho é super caricato. Então o filme ele é super rico, ele tá o tempo todo mostrando. Vários. Tem muito estudo, tem muito... E assim, você vê o carinho, né? Que eles tiveram em colocar essas coisas. Que essa, até aí, é a minha parte favorita do filme, sendo sincera. Eu gosto muito da vila, da parte da família, dos pais, dos negócios. Eu acho que e aí agora a gente vai pra essa nova jornada, então a gente vai ter esse novo plano aí, que vai ser um novo mundo, vai ser uma nova experiência pra Fei. Então ela monta lá o foguetinho dela, zapou, e aí, surpresa, tem o Gob dentro do foguete, e ela não calculou o peso dele. Exatamente. Então eles estão caindo, o que não é muito bom quando você tá bem alto no céu. Você tá, né, querendo ir pra lua, e aí a gente vem com dois personagens que nós fomos introduzidos anteriormente, que são os leões. Foguete de coelho também, tá? Vale deixar isso claro, né? Porque o coelho ele tá o tempo todo sendo frisado. Então ela tava o tempo todo com os balões, né? As luminárias de coelho. E o foguete é uma luminária, né? O motivo de ser um coelho é porque dentro da mitologia chinesa, na lua mora um coelho. Se você vê a sombra da lua, tem um coelho. Tem toda uma lenda que fala sobre isso. Então eles estão tentando colocar esse símbolo do coelho no filme inteiro. Então ela tem um coelhinho de estimação. A logo do restaurante é um coelho, a deusa da lua tem um coelho, o foguetinho é um coelho, então é só realmente pra manter tudo. Fala um pouquinho pro pessoal, Rosa, como é que é essa lenda? Essa lenda que fala que a deusa da lua, ela veio à Terra e quando ela chegou aqui ela não tinha que comer, os animais estavam se organizando, eles estavam falando do que eles podiam fazer. Um coelho ele se apresentou e ele falou, eu não posso fazer nada, mas eu posso te oferecer a mim, eu posso me sacrificar e você comer minha carne pra se alimentar. E a deusa da lua fica tão comovida com isso que ela vai retribuir esse sacrifício dele pra fazer ele morar na lua com ela, viver eternamente. E é por isso que na lua tem a forma de um coelho. Vocês conseguem ver, assim, olhando pra lua cheia, dá pra ver um formatinho ali. Aí tem gente que fala que é São Jorge e tem gente que fala que é um coelho. E aí a gente tem os leões que estavam perto do restaurante, ela sempre batia no nariz dos leões, assim. Toda vez que ela passava pela ponte, isso é importante frisar também. Que ela fica passando na ponte, ela sempre dá um tapinha no leão de estátua. E aí quando ela tá subindo com o foguete e o foguete começa a cair, porque tem o Gob lá intruso, que pesa, né? Vem esses dois leões e salvam os dois. Isso. E eles estão levando eles por um fecho de luz que é uma ponte. É uma ponte, essa transição. Exatamente. E aí a gente é levado pra esse novo mundo, pra Lua, né? E somos apresentados para um universo totalmente diferente, né? Vocês podem falar muito melhor do que eu sobre isso. A animação, ela muda, né? A cor, ela muda. A estética mudou totalmente.
totalmente, assim... Ela sai de uma parada rural chinesa pra um formato meio neon, assim, meio de brinquedo. Isso, assim, talvez por eu ser mais velha, porque o público é um público infantil, essa parte do público infantil deve ser a mais legal, porque tem muita cor, tem muita saturação, tem muita sim. informação. E São tudo muito coisas neon, fofinhas. Muito brilhante. neon, brilhando. Eu, Júlia, já me senti um pouco incomodada. Sou velha demais pra Já isso. sou velha um pouco pra isso. Achei bonito, tem alguns planos nessa sequência que são maravilhosos. Sim, e as cores são muito bem escolhidas, porque são muitas cores sendo apresentadas, e existe um perigo de você botar cor demais, de ficar uma coisa que Isso. dói o olho, mas no E momento você não algum eu conseguir senti isso. conversar com o filme. E eles conseguiram No conversar momento com o algum filme. eu senti isso, eu consegui entender, mas realmente foi, eu acho que saiu da minha estética favorita. Foi pra uma coisa que pra mim não foi tão agradável, mas eu imagino que pra crianças menores que estão assistindo o filme, que é um filme pra elas devem ter se divertido muito. Spoiler, a Deusa da Lua vira meio que uma K-pop. E muita dessa questão do K-pop tem essa estética bem saturada, bem cheia de cor. Porque é pra ser uma parada bem pop mesmo, então... Sim, é uma coisa pra chamar atenção. Quanto mais saturação você coloca, mais atenção você tá direcionando o olhar do espectador. Exato. Mas o que eu gostei é que a gente é apresentado a ela de uma forma enigmática. Isso. A gente traz a Deusa da Lua através de um véu. Então, assim, essa cena, eu acho uma cena muito bonita. Mesmo eu achando que as cores não dão esse negócio da tristeza, era pra ser uma coisa um pouco mais cômica. Sim. Até que a gente entende da onde surgiu aquele tanto de bichinho que tá ali. Sim, É, esse é um momento tipo- que meio que te explode a cabeça, porque quando você é apresentado ao mundo da Lua, os lunarianos são... cheio deles, assim. E aí você eles fica são assim, uai. fofinhos, eles são Como assim? brilhantes. De onde que eles surgiram? E aqui aqui o diretor mostra pra gente de onde eles surgiram. Eles são As as lágrimas da deusa. Então você consegue imaginar o quanto ela chorou sozinha. Exato. Isso é muito impactante. Talvez a criança não Não entenda vai entender, isso, mas o adulto pega. E também, tipo, eu gosto que ela tá, tipo, com essa toda forma de eu sou rainha intocável, não sei o quê, mas, tipo, quando ela começa a chorar, a maquiagem dela desfaz, ela cai no chão, então, tipo, ela Vira perde humana. essa... Isso, né? exatamente. E aí a gente teve toda a corrida, né? Porque ela precisava apresentar um presente, eles foram correr atrás do presente. E aí tem uma coisa que eu já não curti tanto, porque lá na Terra ainda a madrasta, né? Dá pra Fei Fei uma caixinha, né? Que é um presente, que é um bolinho da lua da cidade natal dela. Ela joga E- fora. Que ela até comenta que ela é o ancestral dela Isso, era- seria o O Roi. O Roi, exatamente. E aí uma coisa que eu achei muito efeito Deus Ex Machina, assim, sabe? Ela Que é ter pra trago- resolver o problema ali na hora. Eles até anteciparam, mas eu achei essa parte, eu não curti tanto, porque esse era o presente, então já na lua ela encontra essa caixinha, come o bolinho e aí percebe que tinha a outra metade do medalhão, né, que nos foi Uma coisa que antecipado. não ficou bem explicada é por que se a Fei Fei não gostava da madrasta? Por que Por ela que que ela levou... trouxe- Por que que ela caixinha? levou o bolinho? Não faz sentido. Isso não fez sentido, É. aí como você falou, foi Foi meio uma que pra solução uma Rápida solução pra resolver o rápida. problema. Poderia, sei lá, ter mostrado o Gobi antes pra mostrar ele pegando, Isso. ou a coelhinha, a Pulinho, Colocando em algum colocando lugar, em algum lugar, um porque- insert, alguma porque coisa. não faz sentido a Fei Fei levar um negócio da madrasta pro... Exato. Pra Ainda viagem mais, dela na lua que foi feita pra mandar essa madrasta embora. Exato. Então, assim, tem algumas coisinhas que não O conversam, filme não é perfeito, mas É. nenhum filme É, mas a gente tinha que pontuar isso aqui, que foi uma coisa que Sim, os três sim. concordaram. E aí, encontra a outra metade do medalhão da deusa, né, que seria a metade dele, no caso. Sim. E aí, ela consegue fazer a poção e consegue ver ele novamente. Isso, e aí o E é uma filme cena todo, né, essa linda. parte da deusa, tudo que ela quer é esse presente, porque ela quer voltar a ver o Sim. Rui, que era o amor da vida dela, né? Que ela não deixou pra trás, ela se prendeu a isso por desapegou. milênios e milênios. Isso, E se você for pensar, ele desapegou. Porque exato. se, né, ele é um ancestral da tocou a Mastrada, vida pra ele frente. tocou a vida pra frente. Ele casou de novo, ele teve filhos, ele seguiu a vida, enquanto a deusa ficou Sozinha na lua, chorando as pitangas. Exato. Só pensando em algum jeito de rever ele de novo. Toda a vida dela foi, tipo, meio que tentando refazer a poção, tentando encontrar de novo Isso. a metade do medalhão. E aí, antes ainda, né, enquanto a Fei Fei tá procurando o medalhão, é interessante porque nos é apresentado mais um personagem, e essa parte ele vai revelando, assim, como é que o roteiro é bem construído.
ele vai revelando que a Fei Fei, ela não é que ela odeie o seu meu irmão, né? Não, na verdade, ela até Ela consegue... tá com relutância. Isso, ela tá literalmente se bloqueando. Ela tava prestando atenção no irmão Ela tá Irmão, prestando atenção nas o coisas que eles tempo estão todo, fazendo. assim. Uma coisa que eu acho Exato. bonitinho do Goldberg é que ele sempre trata ela como irmã. Sim, Então pra ele, ela já é irmã dele, não tem Exato. disso. Ela não tá nem aí pra ele. Pelo Mas menos até então. e aí ele sim, eu vou salvar minha irmã, essa foto é pela minha irmã, não sei Sim. o quê. Tudo isso que ela tá fazendo, na verdade, é pra conquistar uma foto que ela tirou com a deusa, que era o que ela queria desde o começo, pra mostrar pro pai Provar dela que a deusa se a deusa real. existia e que era pra fazer ele lembrar do amor que ele sentia pela mãe, né? Sim. Mas isso, mais pra frente, a gente vai começar a comentar. Eles conseguem chegar no castelo, né? Consegue fazer a poção, dá Sim. tudo certo. E aí tem uma das cenas mais bonitas do filme, eu acho, que é a cena do reencontro Da da deusa, deusa com o com o Rui. Que eu acho o plano lindo, as cores maravilhosas. Ela volta pra roupa dela antiga. É um Ela wallpaper, faz- né, ela- gente? Isso aqui é isso pra aqui você... é lindo. Essa cena E é também- maravilhosa. Ela tá, cantando aquela canção que ela já mostrou no filme mais algumas vezes, que é a canção que ela tinha com o Rui, e ele finalmente termina o dueto. Sim. E essa luz, ele saindo da luz, é como se ele tivesse realmente já... Ele já atravessou, ele já isso, passou. né? Ela tá vindo das E ela tá sombras, vindo das e ele da sombras. luz. Então, e aí quando eles se encontram, né, quando tem esse negócio, tem o dueto que é muito bonito, ele toca nela, né? Sim. E aí ela vê que a mão dele Tá desaparecendo. tá né? desaparecendo. E a única coisa que ele tem tempo de falar é que ela tem que seguir em frente. Sim. É. Tipo, eu segui, sabe? Eu já tô em outro plano, eu já vivi a minha vida. Não me faça ficar aqui. E aqui outra coisa interessante é que mais uma vez as cores estão sendo usadas para se contar. complementar, né? Então olha Sim. só, aqui a gente tem ela toda em verde e ele em vários detalhes com vermelho, Sim. que é para mostrar esse ímpeto de ação, né? A parte toda de composição de luz, de sombra, que tá super bonita. É uma sombra gostosa, uma luz gostosa, sabe? Sim. Então é um momento feliz os dois, e aí tem essa quebra de expectativa novamente, onde ele toca o rosto dela e a mão meio que, né, desaparece. E ela percebe que não vai durar muito tempo, que ele tá ali só por alguns instantes. Exato. E que tudo que ela fez, todos esses problemas que ela causou, Foi pra ter mais uma foi pra perda. ter... exatamente. Em Ela vez não dela vai ter seguido em conseguir frente. manter ele. E ele fala isso pra ela, ele vira pra ela e fala assim, olha, Você tem que seguir em você tem que frente. seguir em frente. E aí, né, a gente tem esse plano, que eu acho um plano bem legal. Ela tá sozinha, sabe? Ela tá... Você vê que as cores já se escureceram, né? Você já vê Você que viu? ficou mais azulado. O pânico na cara dela, Uhum. você sente. Esse desespero dela querer tocar ele e ele indo embora. Ele tá indo embora ali. Sim. E aí a gente entra realmente na parte de depressão, vamos colocar entre Sim. aspas aqui, que é a negação do que aconteceu, né? Essa parte do não acredito que tudo que eu fiz Foi por nada. foi em vão, né? E aí vai pro grande escuro. Sim, então eu vi, uma coisa legal que ela tá nesse grande escuro, ela primeiro se desfez de tudo, ela não tá nem com aquela roupa de deusa Chamativa, tradicional, nem com a é. roupa chamativa, ela tá Com um kimono todo branco. Tudo branco. Ela tá com o cabelo solto, ela não tá de maquiagem, ela tá Ela tá limpa. Isso. limpa. Ela não Né? quer mostrar nada, ela tá, naquele Ela tá espaço. frágil. E ela tá, né? por trás desse quarto, que é o grande vazio. E ninguém consegue passar, e quem consegue passar é a Fei Fei, porque ela também sentiu essa perda. Exato. Ali a gente tem como se fosse um portal ou uma parede, Sim. né, que divide a lunária, né, e desse local de tristeza, né, e solidão, digamos assim. Sim. E nessa cena da Fei Fei, ela lembra da mãe. Exato. E a gente tem uma cena que é bem legal, que é a cena da mãe justamente cuidando do cabelo dela, e ela toca no cabelo, sabe? Porque é uma coisa que a deusa ficava sacaneando, né? Sim. Ah, seu cabelo de espantalho. Aí mostra ela, a Fei Fei, cortando o próprio cabelo. Porque o cabelo era uma lembrança Da mãe. E aí é mais um momento que eu já tô todo arrepiado aqui, porque todas as vezes que eu assisto esse filme eu começo a chorar. Esses detalhes são muito importantes, né? Não nos foi antecipado o porquê que ela cortou o cabelo, ela simplesmente Sim. mudou. Ela falou, Né? A mãe cortei. morreu, 4 anos depois ela cortou o cabelo, normal, É. pré-adolescência. Mas aí do nada ela entra nesse Vazio, né? vazio, nos é mostrado um flashback, né? E aí tu fica tipo, nossa, É. sabe? Mas a gente já tinha sido apresentado isso. Porque a mãe já cuidava do cuidava. cabelo, Aí já- isso. Nos primeiros minutos do filme a gente já tinha mostrado isso.
E quando a Fei Fei ela entra nesse estado depressivo, é quando a deusa ela consegue sair desse estado de minha depressão. Ela começa a prestar atenção no próximo. Exato. E ela fala, não seja que nem eu. É tarde demais pra mim, mas não é pra você. Você tem que seguir em frente, que é uma coisa que a deusa fala, que é super legal, né? E o que eu tinha falado antes, que eu anotei do Gobi, é que ele fala que meu poder é de atravessar a parede. Tipo, o que a Fei Fei tá fazendo é que ela tá construindo uma parede emocional entre ela e a madrasta. Ela não quer que ninguém entre. E nessa hora do momento depreciativo, que quando a deusa começa a conversar com ela e falar que ela tem que seguir em frente, ele quebra a parede e Isso vai aí, ele dá os passinhos pra trás, assim, sem barreiras, e sai correndo. Vai e consegue. Ele quebra a parede desse fechamento emocional e é o momento que ela abraça ele, é o momento que ela começa a tratar ele ele quebra que esse nem bloqueio, irmão. né? Que a Fei Fei tinha criado, inclusive, que eu acho uma coisa interessante, porque a Fei Fei e a deusa, elas têm uma analogia muito forte, não só nesse momento, né, que as duas estão vivendo esse vazio criado por elas, mas também porque a Fei Fei, ela usava as mesmas cores que a deusa, né? Então, aquele jade, rosa meio magenta. E é como se elas estivessem vivendo as mesmas coisas, né? Claro que cada uma da meio sua que forma. A deusa é uma versão, tipo, que deu errado da Fei Fei. Tipo, ela ficou tanto tempo naquela perda, naquela dor, que ela não vai conseguir seguir em frente. Exato. Que no momento que quebra aquela ilusão de que ela pode reencontrar o Royi, ela perde tudo. Sim. A Fei Fei é meio que, tipo, tá quase nisso. Então a deusa fala assim, não seja que nem eu. Dê uma outra volta. E a Fei Fei também, ela fala, mas também não é tarde pra você, nunca é tarde demais. E aí, eles acabam se abraçando e tem todo um momento fofinho ali, né? De todos final os de filme. Exatamente, final feliz. Isso. E aí a deusa entrega a foto que ela tirou com a Fei Fei. Isso, mais importante. Ela tá né? com aquela roupa toda de deusa e não sei o que, mas ela tá com uma atitude diferente. Ela tá tratando a Fei Fei diferente. E aí ela entrega essas fotos e aí os leões, né? Eles buscam de novo a ponte pra levar novamente pra ponte, né? E aí ela tá olhando a foto, só que eles estão descendo, é como se fosse um cometa, né? E aí a foto começa a queimar. Que é realmente pra ela seguir em frente, pra ela não ficar presa nessa questão de tentar provar pro pai dela alguma coisa. Exatamente. Mais uma coisa que reforça o que a Jill estava comentando. Assim que ela chega, ela tá carregando o Gobi nas costas. E aí quando ela vai atravessar a ponte, ela dá um tapinha. Mas ela para no meio também. Ela para, tipo assim, ok, a partir de agora... Respira fundo. É uma nova vida. Exato. É uma nova etapa. É aquela coisa do Sema. Esse é o passo mais longe que eu dei pra fora de casa. Dá aquela parada e segue a aventura. E ela tá com o Gobi, ela tá carregando ele. E ali ela aceita, né? Exatamente. Ali ela já aceita o que vai acontecer. A gente tem alguns planos pra frente que mostram o casamento do pai dela com a mãe do Gobi. Quando tá mostrando essa cena, primeiro mostra uma foto dela com a mãe dela e com o pai dela, e depois mostra o Gobi, que foi a primeira pessoa que ela aceitou na família. Depois mostra a foto de casamento deles com a madrasta e ela tá lá, e ela tá sorrindo, então mostra que ela tá aceitando isso, e depois tem uma foto dela com a madrasta. Então, tipo, ela aceitou ela na família. E aí, a gente tem... Não, isso é antes? Não, isso é depois. Isso é depois, né? Eu acho que é a cena final. Que é ela realmente entendendo, né, que... É ela se despedindo realmente da mãe. Aquele momento que ela realmente vai deixar isso pra trás. Isso daqui já é depois de mais um momento de encontro familiar, que aí é interessante que antes a madrasta tinha sentado no lugar dela e dessa vez os dois, né? A madrasta deu espaço pra ela sentar. Isso, exatamente, que é legal. Só que ela não tá ali pra invadir o espaço dela, ela tá ali só pra... Complementar, né? E aí ela sai desse momento de família, né? Volta para aquele lugar que é aquele deck, alguma que coisa, o espaço da mãe dela. Isso. Ela e tá aí, com pano. Exatamente. Ela tá com pano, aí vem a garça olha pra ela. Dá uma piscadinha, faz uma piscadinha ali. Fala pra ela colocar o cachecol. Isso. O que eu acho bonito é o voo da garça, ela meio que abraça a Fei Fei. E faz um carinho no cabelo, né? Que é mais um link pra mãe. Faz um carinho no cabelo e segue em frente. E voa em direção à lua. Então assim, eu achei um filme super narradinho, só teve aquele probleminha que a gente citou. Mas sério, esse problema foi mínimo. Comparado, sabe? O filme é muito legal, a proposta é boa. Fala de coisas importantes, essa questão da perda. E você poder aceitar o próximo também, de você se abrir a novas possibilidades. Abrir sua família, seu coração, então pra outras pessoas, não fechar. Muito bonitinho. Mais um filme infantil não feito só pra crianças, né? Exato. O que vocês acharam dessa nossa análise? O que vocês acharam desse novo quadro?
É O um que quadro. vocês acharam do filme? Exato, né? Se tem- você assistiu, se você não assistiu, Por que você viu O esse que você viu vídeo? esse vídeo? Você acabou de ter todos os spoilers do filme. exato. Mas a gente quer saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Sim. Não esqueça também de curtir, se inscrever no canal. E também falar que filmes vocês acham que é legal a gente dar uma olhada. Eu tenho algumas ideias, eu quero falar. A gente tem alguns aqui já na lista, podemos falar, Eu mas quero ver comentem aqui embaixo também o que vocês Quero querem. ver alguns estúdios Ghibli que também são filmes infantis que não são feitos pra criança. Não Tem mesmo. muita profundidade aí, tem muitas coisas legais de discutir. Eu quero falar do Aranha Verso, que é um filme incrível na questão de animação. Os Incríveis que a Julia falou Os que é Incríveis eu Sim. acho muito legal de Fotografia. composição, de shape também de personagem. Eu acho Sim. Os Incríveis muito legal. Tem... Enrolados é um que eu Enrol- também gostaria de Eu amo falar. Enrolado, gente. Como Porque- eu amo Enrolados. Ai, tadinho, Tem esse filme merecia mais. Que nem Princesa do Sapo. Princesa do Sapo também Princesa, merecia a gente mais. pode falar de Princesa e o Sapo também. É. Fale aqui embaixo que filme vocês têm Isso aí, vontade. escreva aqui nos comentários, tá? Acho que é isso, né? Acho que a é gente isso, vai acho que a ficando gente por aqui. conseguiu. Obrigada por ficar, gente, Fechar. aqui nesse Se você papo. conseguiu chegar até aqui, cara, E muito grata por ter visto até aqui. E a gente tá chamando, por enquanto, de Analisando Filmes, aceitando sugestões também, por favor. de nome de Exato. quadro. Então é isso, galera. Esperando vocês no próximo vídeo. É isso aí. Até mais, Muito galera. grata.